Olá, estamos ao vivo agora. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o outro lado, né, as outras competências que precisam ser também dominadas por uma profissional que deseja se transformar numa executiva, né? Na verdade, esse é um conceito, né, que eu vou trazer hoje, um conceito amplo, que o Peter Drucker tem até um livro sobre isso, o gestor eficaz, que é o outro lado da vida do executivo, né? Tem o lado de ser um líder confiante, confiável, admirado e respeitado por suas equipes, pelas suas lideranças, pelos seus pares, até pelo mercado, dependendo aí das atribuições que esse profissional teve. Mas tem um outro lado, né? E é o lado de ser um gestor eficaz. É necessário ter esta competência. E tanto a liderança, né, confiável, confiante, admirada e respeitada, sendo também uma competência que desde os níveis, né, intermediários, supervisão, coordenação e gerência, já precisam estar sendo desenvolvidos. Então, o lado da liderança, essas competências da liderança e as competências de ser um gestor eficaz, né? E quais são, né? Quais são essas habilidades que são tão necessárias? Por que elas se tornam até mais necessárias no nível executivo? São três, né? A primeira habilidade é a delegação, é saber delegar, né? Um executivo, ele depende integralmente da capacidade de delegação que ele tenha, né? Por quê? Porque ele é líder de líderes. Ele também precisa tomar decisões, saber tomar decisões rápidas, tomar decisões com poucas informações e tomar decisões que já chegaram para ele no limite do tempo. Então, muitas vezes na vida do executivo, ele toma decisões já sem ter mais opção. Ele precisa ali tomar uma decisão sem ter todos os dados. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E também, por fim, saber administrar o seu tempo, né? Então, vamos começar aqui pela delegação. Desde que você se torna liderança, você tem que saber delegar. Não é possível a pessoa se perceber como líder se ela não consegue delegar. E a delegação é um exercício de confiança, né? A gente precisa confiar nas pessoas para as quais a gente está ali delegando uma atribuição relevante, um trabalho importante. E com isso, né, com essa confiança, ela é capaz de passar, né, uma tarefa para as pessoas. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho isso e vamos começar para entender discutindo o que não é delegação, né? Em que situações a pessoa não está delegando direito e está, na verdade, agindo contra o processo de delegação. Porque o processo de delegação é, acima de tudo, uma ação de responsabilidade. Então, eu estou atribuindo a você uma responsabilidade de estar aí, eu estou te dando autoridade para estar aí assumindo uma tarefa, assumindo uma ação que é relevante para a empresa, que é relevante para a área, que é relevante para mim. Eu preciso que você faça. Como o executivo, a executiva, né, vai estar lidando aí com outras lideranças, né, quando ela faz a delegação, ela não tem nenhum poder, ou tem muito pouco poder sobre a ação em si, né, sobre quem realmente vai tocar aquela ação, porque caberá, né, aos seus gerentes, ao gerente ao qual está sendo delegada a ação,
essa definição, né? Quem são as pessoas que vão fazer, por que são aquelas pessoas, pode até haver uma discussão, mas é ele quem vai estar, ele precisa desse poder, né? E a gente precisa respeitar o gestor para o qual a gente está passando a atribuição, porque a gente tem que entender que ele é um líder e que ele precisa ter essa autonomia para que ele se responsabilize da ação. Então, nós, enquanto executivos, precisamos, por isso, ter uma equipe que a gente confia, né? Ter profissionais ali que a gente confia 100% e está conversando muito, alinhando muito esse processo aí dessa ação que está sendo alçada para a responsabilidade, atribuída a responsabilidade a ele. Então, eu vou contar 2 casos do que não é delegação. Primeiro, eu vou começar com o caso de uma líder, né? Foi delegada a essa liderança aí uma tarefa, uma atribuição, e ela rapidamente tomou a decisão, chamou lá a colaboradora que ela achava que deveria ajudá-la naquela responsabilidade, naquela atribuição, passou rapidamente a ideia de como ela achava que deveria ser solucionado e entendeu que estava tudo ali muito bem definido, muito claro. A colaboradora fez algumas perguntas, mas também não entendeu muito bem e considerou que, como haveria um acompanhamento, que aí com este acompanhamento se entenderia, se estabeleceria melhor as questões dos times, né? Seria agendada uma reunião formal, que não seria só aquele contato, e que as coisas poderiam chegar aí no denominador comum. Então ela foi cuidar, iniciou lá o que era para ela, né, a ação que ela deveria estar conduzindo. Ela começou a fazer e a gestora foi também, né, cuidar de outros assuntos, de outros tópicos relevantes lá que ela precisava tocar. E a tal reunião formal acabou não acontecendo, aconteceram aí intercorrências, sempre tem intercorrências, não foi reagendada. Na cabeça da gestora estava tudo muito bem alinhado e seria bem conduzido, e na cabeça da colaboradora, por algum motivo, aquela urgência, aquela demanda poderia ter sofrido aí alguma mudança, né? Poderia ter afrouxado pouco tempo, então que ela teria mais tempo para estar entendendo e para estar conduzindo. Moral da história: quando finalmente chegou aí o prazo que precisava, né, quando a gestora foi cobrada, e aí, como é que está o projeto, como é que ela andou, que não andou, o que está acontecendo, ela foi procurar a colaboradora e descobriu que a colaboradora tinha encontrado um monte aí de dúvidas e estava aguardando que ela finalmente fizesse uma reunião para ela poder passar essas dúvidas. Afinal, as duas estavam com a vida bem atribulada, ela estava com outros projetos importantes, estava tocando os outros projetos, e aquele ficou ali guardado, aguardando mais instruções. Moral da história: tiveram que fazer a toque de caixa e o resultado não foi tão bom quanto, né, a empresa esperava, quanto a própria gestora esperava. E como é que a gente chama isso, né? Quando você chama um colaborador, passa rapidamente umas instruções, achando que está muito bem claro, não checa entendimento, não verifica com ele se ele entendeu, não estabelece prazos, não estabelece aí um cronograma, né, de checkpoints aí, de verificação, de status, do que está acontecendo. Isso a gente chama de delargar. Então, o gestor chama aí um colaborador que, na cabeça dele, é a pessoa indicada para assumir aquela tarefa e simplesmente vomita para ele algumas instruções, algumas ideias e deixa que ele toque. Afinal de contas, se ele é tão bom, ele vai chegar aí na solução. Não vai. Então, delargar
é uma ação de baixíssima eficácia, para não dizer ineficaz. Eu acho que é ineficaz, é isso, é ineficaz. Por quê? Porque é muito difícil que as coisas aconteçam sem clareza, sem entendimento, sem que as informações relevantes sejam realmente colocadas, porque muitas vezes a dúvida do colaborador também é uma dúvida do gestor e ele vai buscar mais informações para entender melhor o desafio. E aí ele entendendo melhor o desafio, ele pode contribuir mais e até transmitir para quem está delegando, né, para ele as atribuições, ele pode transmitir as dificuldades ou as necessidades para que aquela ação realmente se torne efetiva e gere os resultados que a empresa espera. Então, delargar é ineficaz, delargar é um problema e é tudo que, por exemplo, uma executiva não pode fazer. Porque ela não pode delargar para um gestor, né? Que a executiva, ela, quando delega para um gestor, ela não pode delegar sem ter total consciência da clareza da comunicação, das metas, dos objetivos daquela ação. As pessoas precisam entender o porquê, porque aí os resultados serão melhores, serão mais eficazes, obviamente, né? Então, é muito importante saber delegar, não delargar. Mas tem também o outro lado do delargar, né, que é a tomada da ação. Então, é um caso que eu presenciei e que realmente é o contrário do delargar. Que o delargar, para mim, é o excesso de confiança. Eu tenho excesso de confiança que com esse pouquinho aí que eu passei de informação, de ideia, não sei o que, você vai chegar do outro lado. E o outro lado do delargar, que é esse tomada da ação, é a falta total de confiança no colaborador, na capacidade dele de entregar. Então, o que aconteceu? Existia aí um desafio e a liderança chamou a colaboradora que ela ia passar aquele desafio, que era responsável por aqueles assuntos dentro da área dela, né? Transmitiu o que ela esperava, né? Passou as informações, o prazo que tinha, era um prazo curto realmente. Não, a própria, né, liderança, quando estava passando para a colaboradora, olha, eu não sei direito, os recursos serão necessários, mas vai precisar fazer isso. O nosso prazo é curto, tem que ser até o final da semana. E, né, passou tudo que era importante e a colaboradora saiu da sala muito feliz, porque ela tinha entendido que essa era uma manifestação de confiança da liderança nela, que ela estava percebendo que a partir daquele momento a liderança estava confiando mais na capacidade dela de assumir aquelas atividades, de assumir os desafios, aqueles desafios dentro da área. Então ela estava radiante, né, a liderada que tinha recebido as atribuições. E aí, 1 ou 2 dias depois, eu tive contato, né, aquela coisa da vida. Primeiro eu tive contato no dia que ela estava radiante, que finalmente ela tinha conquistado aí a confiança da líder, que ela tinha passado tinha delegado essas atribuições, que eram realmente muito relevantes, que ela estava muito feliz, estava um dia de realização para ela. E ela estava muito abatida acho que foi no dia seguinte desse momento, que aí ela me contou. Não, porque o que aconteceu foi que ela teve aí, surgiu uma oportunidade e ela foi e começou a resolver e acabou que criou um caminho e ela mesma fez o que ela tinha me pedido para fazer. Eu tinha um prazo até o final da semana, era
quarta-feira, se não me engano. Eu tinha um prazo até o final da semana, mas ela acabou, já conduziu o processo e já está na linha aí de ação para a solução. Por isso que eu falei tomada da ação. Então, você delega e toma de volta. Né? Foi exatamente isso que a liderança fez. E na cabeça da colaboradora ficou a percepção de que ela realmente não confia em mim. Ela não confia que eu sou capaz, ela não é capaz de me passar uma atribuição e deixar que eu resolva do meu jeito. Porque delegação é, acima de tudo, confiar no colaborador e saber que o colaborador vai ser capaz de resolver do jeito dele. Porque se for para fazer do seu jeito, então não é delegar. É difícil, gente, é muito difícil para nós, líderes, né? Aceitarmos que as coisas possam ser resolvidas de outra forma que não a nossa. Mas pode, né? E muitas vezes as outras formas são até melhores do que a nossa. E também, como a pessoa está lá no dia a dia, nas dificuldades do dia a dia, é bem provável que a pessoa consiga resolver dentro das circunstâncias da melhor forma do que a ideia que a gente tinha na cabeça, que não estava considerando as questões do dia a dia que estão ali. Então, muitas vezes a gente delega, não, só faz isso, mas na hora que a pessoa vai lá e faz isso, nada funciona, não acontece, porque tem aí a vida real que entra em ação e impede que as coisas aconteçam exatamente como a gente tinha desenhado. Tem aí os fatores do ambiente, né? O ambiente intervindo, ou como dizia o Garrincha, a combinação lá com o outro time vou passar para esse, passar para quê? Passar para esse, vai a gol. Não vai. O outro time vai fazer isso, e não vai ter gol. Então, a vida como ela é, né? A gente pensa, na hora que vai executar, as coisas mudam de figura. Então, delegar é um exercício de confiança e tem que ter um equilíbrio. A gente confia, mas precisa acompanhar. Então, não dá para largar, não pode delargar, não pode entender que a pessoa é tão boa que ela vai chegar lá numa solução, e nem entender que a pessoa não é boa e não vai conseguir fazer, então eu vou tomar de volta o desafio, a tarefa e tal, vou fazer do meu jeito, porque do meu jeito que é o bom. Então, nem isso, nem aquilo. É preciso estabelecer prazos de acompanhamento, acompanhar e contribuir aí com ideias, né? Caso seja necessário que você contribua com ideias para que as coisas se resolvam. Porque aí nós vamos entrar no segundo nível, né, de competência ou de habilidade necessária para que uma executiva seja eficaz, que é a tomada de decisão. Muitas vezes, né, nesse processo aí de delegação, a gente precisa entrar para tomar algumas decisões, porque, né, a vida acontece, as coisas não são conforme a gente tinha planejado, tinha programado, e tem que tomar decisões para as intercorrências. Então, o que a gente faz diante dessa intercorrência? Então, como é que nós vamos prosseguir? Muitas vezes tem que voltar, né? E até a tomada de decisão passa por voltar na liderança, né? Na liderança da liderança, para passar as notícias ruins, que também é um processo doloroso, que nível for, né? Comunicar que as coisas não estão andando conforme o previsto, ou não vão chegar num denominador comum conforme o previsto. Então, vamos falar um pouquinho de tomada de decisões. Qual é a diferença do processo de tomada de decisão da executiva para o nível gerencial? A complexidade. Porque quando a gente está no nível gerencial, a gente toma decisões que geram impacto basicamente no nosso time, né? Envolve mais o mundo, né, que a gente tem impacto, que a gente gera impacto, é um mundo menor, é um mundo
dos colaboradores que estão ali envolvidos na área, e muitas vezes nem de todos os colaboradores, de um grupo de colaboradores dentro da área. Então, nesse sentido, o nível de complexidade é mais controlável, né? Tem um impacto, mas o impacto está lá dentro da forma de fazer as coisas, dentro das ações do dia a dia. Um impacto até mais tático, vamos chamar assim, né? Que está ali naquele grupo mais assim, médio prazo. O impacto é sempre mais controlável, tá? Quando a gente chega no nível executivo, o impacto das decisões é muito maior. Então, envolve muitas vezes um impacto em outras áreas. Então, a gente muda, né? A gente tem a capacidade de mudar processos, e não são processos que iniciam e terminam numa área. São processos que iniciam e terminam em diversas áreas. Então, o executivo, ele tem um papel maior. E como esses processos geram impactos em diversas áreas, muitas vezes, ao tomar uma decisão que aparenta ser simples, pode levar uma outra área a um nível até de colapso mesmo, né? De não conseguir resolver. Então, eu já vivi isso. Um executivo que tomou uma decisão, fez melhorias nas áreas dele, instalou um novo sistema que viabilizou que a área agilizasse muito suas tarefas, suas entregas, e a área começou a entregar muita coisa já processada para outra área, que seria a continuação em outra diretoria, e a outra área, a outra diretoria não estava preparada para receber aquele volume. Não foi preparado, não foi discutido, não foi colocado. Moral da história, as coisas começaram a se avolumar nessa área, os colaboradores começaram a ficar extremamente desgastados, porque eles não tinham capacidade de solução, e aí eles passaram a ter problema para entregar o volume que eles entregavam antes, porque eles estavam com tanto volume, tanto excesso ali de entrada, que eles não estavam conseguindo processar o que eles conseguiam processar antes, eles estavam processando menos. Então, no final, prejudicou o processo como um todo, o cliente final daquele processo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as decisões que a gente toma no nível executivo, porque vai impactar muitas vezes a empresa como um todo. E qual é a dificuldade, né, para o executivo? É que, geralmente, as decisões, quando chegam para o executivo, elas foram discutidas, rediscutidas, né, no nível operacional, subiu para o nível de gestão, e aí, quando chega no executivo, já chegou naquele ou vai ou racha, porque a gente já pensou, já tentou tudo e não tem solução. Então, tem que ter muita paz interior, né, para lidar com aquilo, para lidar com aquele momento de caos, porque é um momento de caos, um momento de grande incerteza, que você tem que juntar as informações que você recebe, filtrar, tudo ao mesmo tempo, né? Filtrar essas informações com o conhecimento que você tem daquela área ali de atenção, do funcionamento da empresa como um todo, do ser humano, porque muitas vezes as questões chegam disfarçadas pelas emoções das pessoas que estão envolvidas. Então, tem que saber filtrar isso para conseguir, em pouco tempo, tomar decisão. Então, a tomada de decisão do executivo vai demandar muita competência para receber as informações, os inputs, separar e fazer as perguntas corretas. Então, tem que
ter essa dinâmica, né? Ao invés de receber e assumir, não, chá comigo que eu vou resolver, peraí, deixa eu entender, vamos lá, passa, tem que fazer uma rodada de entendimento. Ah, mas muitas vezes não dá tempo nem para isso, mas para o mínimo tem que dar, porque senão vai tomar decisão errada que vai ter consequências e, como a gente disse, as decisões no nível executivo impactam muitas vezes a empresa como um todo, vai impactar lá no cliente, então a responsabilidade é muito grande. Tem que pensar. E o tempo é curto, mas tem que pensar, fazer as perguntas certas e tomar a decisão, que é mais do que uma decisão intuitiva, porque na verdade combina aí um conhecimento que vem da equipe, um conhecimento que vem das pessoas que estão fazendo, com o conhecimento do próprio executivo, das vivências, né, de tempo mesmo que ele já assumiu responsabilidades. Isso traz, né, um calo também, e aí juntar tudo isso para aí ter uma tomada de decisão responsável, porque acima de tudo a tomada de decisão tem que ser responsável. A delegação tem que ser responsável, tem que delegar para a pessoa certa, capaz de resolver, com experiência, tem que passar as informações com clareza, tem que acreditar, confiar que a pessoa vai dar o seu melhor, tem que acompanhar, tem que dar feedback, tem que retroalimentar. E tem que tomar as decisões, mesmo as decisões difíceis, né, na hora que elas acontecem, na hora que elas são necessárias. E, inclusive, decisões difíceis, né? A tomada de decisão no nível executivo, ela geralmente são decisões muito difíceis, são decisões meio que de vida ou morte, né? Muitas vezes, no nosso dia a dia de executivo, a gente sente meio, recebe as coisas tão alarmadas e alarmantes que a gente se sente mãos ao alto. Isso é um assalto da paz de espírito. Tem que tomar uma decisão assim, sem ter informações. Então, é desgastante, mas depende da vivência, depende dessa capacidade aí de entendimento do que está acontecendo, de respirar, calma, vamos respirar, deixa eu entender o que está acontecendo, porque mesmo as decisões mais urgentes, cabe aí um entendimento, cabe não se precipitar, não tomar a decisão sem nenhuma base de entendimento e de conhecimento das coisas que aconteceram. Bom, terceiro fator agora. Então, tem que saber delegar, tem que saber tomar decisão, mas tem que, acima de tudo, saber administrar o tempo. Eu, né, não conheço profissional que não reclame que está sem tempo. Um profissional. No nível operacional, estou sem tempo, porque eu tenho muita coisa para fazer. O nível que é mais de analista, né, também nunca tem tempo, porque os projetos, porque tem que fazer isso, aí surge uma nova demanda. Né? Os gerentes vivem reclamando que não tem tempo, que tem reunião demais. Aí começa, né, no nível gerencial das lideranças, já começa. Não tem tempo, muita reunião, e obviamente os executivos também reclamando muito que não tem tempo para nada. Realmente tempo, né, analisando friamente, o tempo, tal do tempo, é o elemento mais crítico, né, de qualquer ser humano. Por quê? Porque todo mundo só tem 24 horas num dia. Ah, pode ser competente, pode ser incompetente, pode ser triste, feliz, pode ser muito atarefado, pouco atarefado, que vai ter 24 horas no dia para lidar. Se a gente tem um fator que é realmente escasso e que a gente não pode aumentar, que a gente não pode fazer nada para aumentar aquele fator, porque, por exemplo, recurso financeiro. Eu estou sem recurso financeiro, eu posso, por exemplo, tomar um empréstimo e aumentar meus recursos financeiros de curtíssimo prazo. Eu resolvi, eu aumentei o recurso financeiro.
Então é possível, dinheiro é possível a gente aumentar, tempo a gente não aumenta, né? Por exemplo, eu estou com pouco conhecimento desse assunto, eu vou estudar para ter mais conhecimento desse assunto. Então, conhecimento a gente consegue aumentar, mas tempo a gente não consegue aumentar. Todo mundo tem 24 horas por dia. Por isso que a administração do tempo é crucial para qualquer profissional. E quando a gente chega no nível executivo, isso ainda é mais importante. Por quê? Porque as demandas para o executivo, elas são mais amplas. O que eu estou querendo dizer com isso? O gestor, né, o gerente, ele lida ali com a sua equipe. Então, ele tem alguns colaboradores que ele precisa lidar, ele lida com alguns pares mais do que outros, né, os pares que estão na linha dos processos dele, que ele ou é cliente daquele par, ou ele é fornecedor, ele entrega, né, para aquele par, então ele lida, né, com um mundo ali dos pares e dos seus colaboradores. E, obviamente, com a liderança dele, o diretor dele. O mundo do executivo já é um mundo mais complexo, né? Tem mais agentes envolvidos. Então, o executivo, ele lida com os colaboradores dos colaboradores direto dele. Então, ele lida com a equipe, né? O pessoal que faz acontecer. São pessoas que miram naquele executivo como exemplo. Então, ele tem que saber se portar, tem que saber conversar, tem que saber criar aí momentos para motivar aqueles colaboradores, para criar visão para aqueles colaboradores sobre os desafios que serão vencidos. Então, o executivo lida com os colaboradores dos seus colaboradores diretos. Ele lida com seus colaboradores diretos, que são líderes. E porque são líderes, são muito mais exigentes e demandam, né, mais instruções de um nível mais elevado, porque tem que saber falar para garantir um relacionamento de respeito, né? Por exemplo, não pode fazer como aquela liderança que passou uma tarefa e simplesmente desconsiderou a colaboradora e foi lá, fez, resolveu e foi ótimo, já está tudo resolvido, achando que isso não ia causar uma destruição, né, na motivação, no entendimento da colaboradora, da importância dela mesma. Então, o executivo, ele tem muita responsabilidade com as suas lideranças, né, que são os líderes dos líderes, dos liderados dele, dos colaboradores. Então, também tem contato com esses caras, né, essas profissionais ou esses profissionais, esses gestores, né, demandam um tipo de relacionamento mais elaborado ainda, com mais necessidade de um feedback mais rico, para que eles se desenvolvam e se tornem cada vez profissionais melhores. Ele lida com seus pares. E aí, né, uma coisa muito interessante que acontece no nível executivo é que os pares fazem parte da equipe desse executivo. Olha que interessante, né? Porque o gerente, a equipe é ele e seus liderados e tem o chefe dele, né? Então ali está a equipe. Quando a gente fala do executivo, tem aí as equipes dele, né, as equipes que ele lidera ali, mas ele é integrante, ele é parte integrante de uma equipe que precisa funcionar muito bem. Então, o grande desafio do CEO, que é o chefe do executivo, é transformar esse conjunto de pessoas que são os executivos numa verdadeira equipe. Né? Profissionais que confiam uns nos outros, profissionais que respeitam uns os outros, que admiram as competências uns dos outros ali e que se sentem, né, com confiança de trocar ideias, de estabelecer um contato entre eles. Então, o papel do CEO é realmente
montar um time de executivos, uma equipe de executivos. Então, o executivo tem que saber, né, ser parte integrante de uma equipe, trabalhar em equipe. Então, volta, né, aquilo de trabalhar em equipe que começou lá com os colaboradores operacionais, os analistas e tal, de saber trabalhar em equipe, óbvio, o gerente também de saber trabalhar em equipe, mas no nível de executivo isso é claro, né? Tem que saber fazer parte, integrar aquele time ali, ter valores que casam com aquele time ali, com aquelas pessoas, com aqueles profissionais. E também tem que lidar com suas lideranças, com seus chefes, muitas vezes lidar aí com o conselho de administração, lidar com os clientes. Muitas vezes os executivos precisam lidar com os clientes mais relevantes da empresa, lidar com alguns fornecedores, então os executivos lidam com os fornecedores mais importantes. Então, o mundo dos executivos também é formado por diversas interrupções, né? Então, a liderança pedindo para ele fazer um atendimento de última hora, reuniões marcadas de última hora, também ele descobre que os gestores estão fazendo uma reunião, então ele resolve entrar numa reunião dos seus gestores para passar uma informação relevante. Então, a vida, o dia a dia de um executivo é tomado por fatores não esperados. Tem que lidar com isso. Então, a administração do tempo é uma competência mais que essencial para o executivo. Se ele não conseguir administrar o seu tempo, ele não vai responder de forma eficaz às demandas da empresa, que são diversas, né? No nível executivo, muitas vezes a pessoa tem que fazer coisas, né, que não estavam realmente na agenda, não estavam esperadas, mas ela tem que fazer. Tipo, o chefe chegar: amanhã eu tenho uma apresentação, só que eu não vou poder ir porque surgiu um problema assado assim assado com o investidor, eu vou ter que participar. Então eu estou pedindo para você ir no meu lugar, já conversei lá e eles aceitaram, você vai no meu lugar. Então, respira e vai se preparar para substituir o chefe. Claro que uma situação muito difícil, porque as pessoas querem ver o CEO falando, querem muitas vezes o diretor falando, mas é o diretor que vai, então ele tem que assumir aquele problema e ter aí a desenvoltura de dar conta. E a administração do tempo passa muito pela capacidade de priorizar, tá? Com tantas intercorrências, tem que saber priorizar, e para priorizar corretamente, volta para a delegação. Precisa delegar, né? Então, por isso que a delegação é tão importante, porque é a forma mais eficiente de você conseguir administrar o tempo, é sabendo delegar. Porque se você for tentar fazer tudo, você vai ficar asfixiado e realmente vai precisar de 48 horas no dia, só que o dia só tem 24. Então, não adianta, você não vai conseguir aumentar seu tempo e fazer tudo que é preciso, que é demandado. Então, tem que saber aí priorizar e delegar o que for delegável. Porque se você delegar o que não é delegável, você vai estar delargando, porque para delegar com responsabilidade, a gente tem que saber o que pode ser delegado. Por exemplo, seu chefe, no caso que eu dei, o chefe falou: eu não vou poder ir, estou te botando no meu lugar. Não adianta você delegar para um colaborador seu ir. Não adianta, você não pode, é indelegável, né? Existem aí sempre 10% de ações, né, indelegáveis, coisas que você não pode delegar, que não dá para delegar para ninguém. Você que tem que fazer. Por exemplo, vou delegar para o colega meu a motivação, um evento aí motivacional da minha equipe. Você não vai poder fazer isso, porque a equipe precisa confiar, admirar e respeitar você como líder. Então, não adianta, você não vai conseguir delegar. Então, existem aí ações que são indelegáveis, e essas você tem que assumir
e saber priorizar, colocar na ordem certa as datas, né? Ter as datas, ter os controles do que precisa ser feito, é fundamental aí nesse processo de administração do tempo. Então, na verdade, o executivo precisa ser muito mais organizado. A cada nível que você vai subindo, você precisa ser muito organizado. Por isso, né, que os executivos têm um assistente, uma secretária, né, dependendo aí da empresa, do cargo e tal, precisa e é necessário para a melhor administração do tempo. E eu já vi muitos executivos, né, muitos profissionais de liderança que não conseguem usar os seus assistentes, a sua secretária, e eles ficam sem conseguir aí, resolver algumas questões para eles, porque eles vão se sobrecarregando com tudo, porque não conseguem priorizar. Então, para o executivo, mais do que para qualquer um, é fundamental essa questão da administração do tempo, que passa pela delegação, que passa pela conseguir aí tomar as melhores decisões. A tomada de decisão é fundamental. Então são três grandes habilidades que andam juntas, né, que estão interligadas, uma coisa está interligada com outra e precisa realmente acontecer. Então, além de ser um líder que é confiante, confiável, admirado e respeitado, o executivo, a executiva, né, vai precisar ser uma gestora eficaz. As duas coisas são muito necessárias na vida aí, do dia a dia de um executivo, e parar de reclamar que não tem tempo. Ai, que tem muita reunião, é outro problema. Tem muita reunião porque a pessoa, de repente, está indo para reuniões que não tinha que ir porque não está administrando bem o tempo. Ou está se deixando participar de reuniões que são aquelas reuniões sem a qual tudo fica tal e qual, e fica lá na reunião, levanta e diz: olha, gente, a reunião está muito interessante, está aqui muito boa, mas eu realmente tenho umas ações que estavam previstas e a reunião já passou do tempo que estava esperado aqui para ela, então eu vou precisar me levantar. Tão simples quanto isso, né? Porque a administração do tempo depende do saber dizer não. Então, se você está com muita reunião, tem que dizer não para algumas reuniões. Tem que dizer: eu não posso comparecer. Colocar aí talvez um substituto, que faz parte aí da boa educação, que tem que ter boa educação, colocar um substituto. Ou então pedir para a pessoa a possibilidade de reagendar para uma data que você tenha condições de estar participando. Então, tudo isso, né, para ser, né, uma gestora eficaz, no final, depende muito aí da tal da inteligência emocional, que eu falo muito. A inteligência emocional é base para tudo. Eu vou provar para vocês por que a inteligência emocional é base para tudo. Porque para delegar, por exemplo, eu tenho que estar muito centrada, muito focada. E eu tenho que ser capaz de administrar as minhas emoções. Então, a ansiedade, né, aquela gestora que foi e tomou de volta o que ela tinha delegado, ela não conseguiu administrar a própria ansiedade, foi lá e resolveu, né, o problema que ela tinha delegado, que era um momento de desenvolvimento da colaboradora, de confiança, de estabelecimento de confiança. Ela não empatizou, não foi capaz de empatizar, entender o impacto negativo que aquela ação dela ia estar gerando no outro. Então, para saber delegar, tem que ter inteligência emocional, porque vai ter que confiar no outro. E a confiança vem pelo exercício também de saber empatizar, de saber ouvir a linguagem corporal, de se comunicar de uma forma, né, de expressar realmente o que é relevante, de uma forma bem assertiva ali no processo de delegação. E a assertividade é saber falar o que precisa ser falado de uma forma precisa, concisa e que gere a ação necessária. Tudo isso
né? A inteligência emocional ajuda muito. Tomada de decisão no ambiente de incerteza. Se a gente não sabe administrar as nossas emoções, ou se a gente toma as decisões pelo impulso, a gente não está usando a inteligência emocional. A gente está aí num movimento do bateu, valeu, que muitas vezes vai gerar resultados catastróficos para a empresa. Para, né, tomada de decisão, mesmo em curto prazo, mesmo, né, mãos ao alto, precisa decidir aqui e agora. A inteligência emocional que também te dá lá o centro para fazer as perguntas corretas, para tentar tomar a decisão, mesmo que de curtíssimo prazo, de uma forma mais tranquila, né? Baseado em dados e informações, sem aí tá tomando por impulso, né? Sem o impulso, tomar uma decisão trazendo racionalidade aí para as emoções, né? Porque realmente vem aquele, né, emerge aquela vontade aí de cuspir cobras e lagartos, e a gente tem que engolir aí as cobras e lagartos e tentar chegar na melhor solução possível diante daquelas circunstâncias, daquele prazo exíguo que a gente está lidando ali. E por fim, a administração do tempo, que é saber priorizar, né? O processo, né, da priorização, ele vem muito através de decisões do que é mais importante e do que é uma ação que vai gerar consequências em outras, né? Que a gente chama muitas vezes ações ou atividades predecessoras nos processos. Então, poder estabelecer isso, essa priorização, é uma função muito esperada no executivo. Os colaboradores esperam que o executivo estabeleça para eles prioridades, porque tem muita coisa para resolver. Então, o que é mais relevante, e o que é mais relevante vem aí das atividades que, por exemplo, tem que vir antes das outras para que as coisas aconteçam. Como a gente está vendo, a inteligência emocional, mais uma vez, é básica para que a gente também chegue no outro lado, né? E se transforme aí nessa executiva eficaz que a empresa espera e que a gente mesmo espera da gente, né? Que a gente funcione para os nossos colaboradores, para os nossos pares e, obviamente, para a nossa liderança, que a gente consiga fazer as coisas acontecerem, o que é fundamental, né? O que é importante, o que é vital para a empresa, as coisas que realmente são necessárias para que os objetivos sejam alcançados. Para isso, por isso que a gente precisa ser uma gestora eficaz, para garantir que o que é importante vai ser feito na melhor velocidade que ele pode ser feito, da melhor forma que ele pode ser feito. A eficácia acontecendo, o que é importante, sendo realizado pela nossa equipe, por nós mesmos e ajudando aí, contribuindo para os nossos pares. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma dúvida, se querem trocar aí alguma ideia dessas questões que envolvem, né, a vida aí da gente, as grandes dificuldades do dia a dia de ser uma liderança numa empresa, manda aí para mim que eu vou ter muito prazer de estar discutindo com vocês, trocando ideias com vocês, tá bom? Até a próxima!